diferentes tamanhos de cilindros e você escolhe um regulador que encaixe numa torneira Yoke ou DIN. Algumas torneiras DIN aceitam um adaptador para receber reguladores Yoke. Todos os cilindros vêm com marcações estampadas no metal e etiquetas coladas, indicando a pressão de trabalho e as datas dos testes de pressão e das inspeções. Seu Dive Center as checa quando você leva o cilindro para recarregar. Existem cilindros com esta marcação, que significa que contém ar enriquecido ou nitrox. Você deve ter a certificação de mergulho com ar enriquecido para usar estes cilindros. Mais sobre o ar enriquecido adiante. Siga estas precauções de manuseio. Não deixe um cilindro de pé sozinho, especialmente se a sua unidade estiver montada. Deite-o com o C para cima para que não caia. Em automóveis, prenda ou escore os cilindros para que não rolem ou escorreguem. Em barcos de mergulho, mantenha os cilindros em suportes para que não caiam e machuquem alguém ou danifiquem equipamentos. Os cilindros de mergulho requerem um teste de pressão a cada 2 a 5 anos e uma inspeção visual anual. Peça para o seu Dive Center se encarregar disso. Abra e feche suavemente a torneira e nunca drene todo o ar do cilindro. Deite seu cilindro antes e após o mergulho, mas para guardá-lo, deixe-o de pé em algum lugar onde não vá ser derrubado e longe de calor excessivo. O ar para o mergulho autônomo deve ser filtrado e recarregado com compressores especiais. Então recarregue seu cilindro somente num Dive Center ou resort profissional. A característica mais importante do seu sistema de lastro é um mecanismo de liberação rápida que solte peso suficiente para boiar numa emergência. Muitos dos sistemas de lastro integrados ao CE possuem 2 bolsos destacáveis para isso. Também podem existir pequenos lastros fixos para ajustar o alinhamento, ou seja, seu equilíbrio dentro d'água. O posicionamento do seu CE e dos lastros determinam o alinhamento, e seu instrutor vai mostrar os ajustes para ficar numa posição horizontal dentro d'água. Os CEs com lastro integrado são os mais populares, mas alguns mergulhadores usam cintos de lastro. Seu instrutor também pode fazê-lo usar pequenos lastros acessórios para o ajuste do alinhamento. Eles devem ser somente uma fração do lastro utilizado e por isso não precisam ser facilmente liberados. Vejamos algumas habilidades que você poderá aprender e praticar no seu primeiro mergulho em águas confinadas. Aqui serão mostrados os fundamentos que se aplicam à maioria dos equipamentos e mergulhadores, mas há muitas maneiras de executar a maioria das habilidades. Seu instrutor pode mostrar um método diferente apropriado a você ou ao seu equipamento. A primeira habilidade é a montagem da unidade de mergulho. Comece procurando por desgastes ou danos. Se o seu CE for novo, molhe pelo menos a tira ou tiras do cilindro. Isto ajuda a tira a se manter ajustada. Escorregue o CE sobre o cilindro com a abertura da torneira virada para o CE, aproximadamente nesta altura. Você pode ajustar depois para a sua preferência. Aperte e trave as tiras do cilindro. Isto varia, então peça a ajuda do instrutor se necessário. Erga tudo pelo CE e garanta que o cilindro não escorregue ou se mova. Reaperte as tiras se necessário. Remova a capa protetora do primeiro estágio e, se houver, a da torneira do cilindro. Garanta que haja um O-ring e que não esteja danificado. Com o sistema Yoke, ele faz parte do orifício da torneira. No sistema DIN, cheque aqui no regulador. Você não consegue mergulhar sem este anel de vedação. Se ele estiver faltando ou parecer danificado, seu instrutor mostrará como substituí-lo. Com o CE voltado para frente, encaixe o primeiro estágio na torneira de forma que o segundo estágio, pelo qual você respira, fique para a direita e a mangueira do inflador de baixa pressão para a esquerda. Aperte o primeiro estágio sem muita força. A pressão do cilindro vai manter tudo preso assim que você abrir a torneira. Conecte a mangueira de baixa pressão ao inflador do CE desta forma. Apontando o visor do manômetro submersível para baixo,
Abra devagar e totalmente a torneira do cilindro. Garanta que o cilindro esteja cheio ou pelo menos com ar suficiente para o mergulho. Aperte o botão de purga desta forma. O fluxo de ar deve parar quando você soltar o botão. Exale dentro do bocal. A exalação deve ser fácil. Então, respire algumas vezes. A respiração deve ser fácil e suave. Se o regulador entrar em débito contínuo, continuar a soltar o ar após você respirar ou aparentar algum outro problema, avise seu instrutor. Em seguida, teste o inflador do CE desta forma. Prenda o MS e a fonte alternativa de ar para que nada se projete ou fique dependurado dentro d'água. O MS normalmente passa por baixo do seu braço esquerdo e a fonte alternativa por baixo do direito. Prenda a fonte alternativa com uma presilha para que fique dentro desta área triangular quando você estiver equipado. Isto mantém a fonte num local visível e de rápido acesso. Cheque se você reconectou as presilhas de ombro e afrouxou a tira da cintura. Se você não for mergulhar por um tempo, digamos 1 hora ou mais, feche a torneira e despressurize o regulador apertando o botão de purga. Isto poupa o seu ar se houver um vazamento não percebido. Despressurizar também reduz a chance de você entrar acidentalmente na água com a torneira fechada. Afrouxe qualquer tira que você possa apertar após vestir a unidade, pois isso facilita a equipagem. Prenda a sua unidade para que ela não caia ou deixe-a deitada. No seu primeiro mergulho em águas confinadas, você pode se equipar em águas rasas. Contudo, você geralmente se equipa fora d'água sentado, desta forma, ou em pé, desta forma. Vejamos os passos. Antes de vestir a unidade ou a roupa de exposição, deixe todo o resto preparado. Desembace sua máscara e então a ajuste, bem como o snorkel e as nadadeiras. Sua unidade de mergulho deve estar toda montada e pronta como acabou de aprender. Para evitar superaquecer quando está quente, vista a roupa de exposição por último, logo antes da unidade. As roupas úmidas são justas e requerem algum esforço. Com este estilo comum, comece pelas pernas, seguido das botas, capuz, se for usar um, e então os braços. Seu instrutor vai mostrar a ordem correta para a sua roupa. As roupas secas são de peça única e diferem em como você as veste. Se for usar uma neste curso, seu instrutor vai mostrar como vesti-la. Você já pode colocar os instrumentos de pulso, mas alguns mergulhadores esperam primeiro vestir a unidade. Se for usar um cinto de lastro, ele é o próximo. Vista-o de modo que a fivela seja aberta com a mão direita. Se o seu CE tiver uma tira de virilha, o que não é comum no mergulho recreacional, o cinto vai depois de você vestir a unidade de mergulho. Assim, a tira de virilha não fica por cima do cinto e não dificulta soltá-lo numa emergência. Se possível, o melhor é vestir a unidade sentado, mas às vezes os duplas precisam segurá-la um para o outro. O equipamento de mergulho é relativamente pesado, então use técnicas adequadas sempre que for erguê-lo. Isto significa dobrar os joelhos e erguê-lo até ficar em pé. Mantenha suas costas retas, mas com a curvatura natural. Eleve o seu peito e aponte suas nádegas ligeiramente para trás para manter as costas na posição correta. Exale enquanto ergue. Nunca curve as costas para erguer o equipamento ou qualquer outra coisa pesada. Se tiver que segurar a unidade para o seu dupla, suporte-a com seu braço forte segurando no fundo do cilindro e equilibrando com a outra mão. O mergulhador mais forte geralmente se equipa primeiro, pois também vai ter que segurar a unidade do dupla. Se as suas características físicas tornarem insensato e ou inseguro o ato de levantar, ficar de pé e ou caminhar vestido com o equipamento, não faça isso. Peça ajuda. Há vários outros métodos de se equipar. Seja sentado ou em pé, escorregue o corpo para dentro do CE e aperte as tiras sem o peso da unidade nos ombros. Cheque se as mangueiras não ficaram presas. Então prenda todas as presilhas e fivelas. Incline a cabeça para trás. Se ela tocar no primeiro estágio, reajuste o cilindro para baixo. Quando o seu dupla estiver pronto,
Façam uma checagem de segurança pré-mergulho para confirmar o funcionamento, a localização e as conexões do equipamento um do outro. Mais detalhes na seção 2. Coloque sua máscara posicionando-a bem vedada contra o rosto e então puxe a tira para trás. Desenvolva bons hábitos sempre mantendo a máscara no rosto, mesmo na superfície. Isto protege seus olhos contra respingos e ondas e permite ver embaixo d'água para checar o equipamento do seu dupla e lidar com algum problema repentino. Isto também impede que o produto desembaçante seja enxaguado. Vista luvas e, por último, as nadadeiras, logo antes de entrar na água. Os duplas ajudam a dar equilíbrio um ao outro, vestindo as nadadeiras um de cada vez. Não esqueça de molhar as nadadeiras fechadas para facilitar calçá-las. Evite ao máximo andar com as nadadeiras nos pés. Calce-as o mais perto da água que puder. Se tiver que andar um pouco com elas, tenha cuidado e caminhe de costas para não tropeçar nas palas. Às vezes você veste suas nadadeiras após entrar na água, tal como durante o treinamento. Neste ponto, você está pronto para entrar na água usando uma de várias técnicas possíveis que vai aprender durante o curso. Você usa constantemente o seu CE para controlar a flutuabilidade. Antes de entrar, infle-o parcialmente para você boiar, digamos 1/3 do volume. Infle com curtas golfadas de ar, desta forma. Você também pode inflá-lo oralmente, o que irá praticar. Para desinflar o seu CE dentro d'água, respire pelo regulador e então eleve e aperte o botão de desinflagem dessa forma. O ar sairá do CE e você começará a descer. Durante o curso, você pratica usar o CE até conseguir ficar com flutuabilidade neutra, como estar sem peso, sempre que quiser. Libere e adicione ar em pequenas quantidades para evitar descidas e subidas rápidas acidentais. No primeiro mergulho, você usará o CE principalmente na superfície. Habitue-se a boiar com flutuabilidade positiva e com a máscara no rosto, respirando pelo snorkel ou pelo regulador. Infle o CE antes de entrar na água. Também é a primeira coisa a fazer sempre que voltar à superfície após o mergulho. Se tiver um problema na superfície, boie imediatamente inflando o seu CE. Posteriormente, você também vai aprender a liberar os lastros para boiar. Quando estiver tudo pronto, seu instrutor vai fazer você descer com o equipamento de mergulho. Suas primeiras respirações embaixo d'água serão indescritíveis. Respirar embaixo d'água é uma das experiências que só o mergulho oferece. Curta o momento, respire lenta e profundamente e não prenda a respiração. É bem possível que você jamais esqueça essa sensação. Você não consegue falar usando o equipamento padrão de mergulho autônomo, então precisa usar sinais manuais. Aqui estão alguns dos sinais amplamente aceitos, mas você pode aprender alguns específicos, bem como criar alguns com o seu dupla para certas circunstâncias. Ok ou ok. Pare. Subir ou encerrar o mergulho. Algo está errado. Qual direção? Barco. Orelhas não equalizam. Venha até aqui. Observe-me. Fique com o seu dupla. Deem as mãos. Você lidera, eu sigo. Para baixo ou descer. Com pouco ar. Sem ar. Compartilhar o ar. Devagar ou acalme-se. Respire. Quanto ar você tem? Perigo. Dar meia volta ou retornar.
Estou com frio. Na superfície, faça sinais mais amplos que são mais visíveis do barco ou da costa. Isto significa ok ou ok. Se puder, use só uma mão, desta forma. Isto significa problema, me ajude. Seu instrutor pode mostrar sinais adicionais que se aplicam ao treinamento. Você descobrirá que entende os sinais no contexto do que está acontecendo. Veja se você consegue descobrir o que estes mergulhadores estão dizendo. Você deve ter reconhecido que o mergulhador de trás estava com dificuldade de acompanhar o ritmo. Ele sinalizou para parar e que algo estava errado. O dupla respondeu para parar, respirar e se acalmar, ou seja, para ficar tranquilo e recuperar o fôlego. O mergulhador respondeu para deixá-lo descansar um pouco. Um pouco não é um sinal oficial, mas você consegue deduzir o que ele quis dizer. Esta é a comunicação normal entre mergulhadores. Quando o seu regulador sai da boca, ele se enche de água e você vai aprender duas maneiras de desalagá-lo e voltar a respirar. A primeira é o método de exalação. Se tiver ar nos pulmões, recoloque o bocal e sopre dentro dele. Isto empurra a água para fora. Sua cabeça precisa estar relativamente reta para que as válvulas de exaustão fiquem na posição mais baixa. E é claro, você deve exalar antes de inalar. Use o método do botão de purga se não tiver muito ar nos pulmões para exalar. Recoloque o segundo estágio, vede a língua contra o bocal e aperte o botão de purga por um instante, desta forma. Isso expulsa a água. Vedar o bocal com a língua ajuda a impedir que você se engasgue. Com qualquer um dos métodos, lembre-se de soprar um fluxo contínuo de pequenas bolhas quando o regulador estiver fora da boca. É útil fazer um som contínuo de "ah" para manter suas vias aéreas abertas. Após desalagar, respire suavemente e com cuidado, pois ainda pode ter restado um pouco de água. Se você soltar o seu segundo estágio, ele pode cair na sua frente ou então acabar atrás do ombro, fora de vista. Para recuperá-lo com o método de varredura com o braço, numa posição relativamente vertical, abaixe o seu ombro direito. Estique o braço direito para trás, rente ao cilindro, e então puxe o braço aberto lateralmente para localizar a mangueira. Siga a mangueira até o segundo estágio, recoloque na boca e desalague. Com o método de busca, localize o primeiro estágio, encontre onde a mangueira se conecta e siga, dessa forma. Às vezes é útil levantar o cilindro para cima e para a direita com a mão esquerda. Sempre sopre bolhas quando o regulador não estiver na boca. Numa posição de nado, se o segundo estágio escapar, ele geralmente fica dependurado na sua frente, mas se você tiver dificuldade de relocalizá-lo, não perca tempo. Troque para a sua fonte alternativa de ar e então peça a ajuda do dupla. É normal um pouco de água infiltrar na máscara, mas é fácil se livrar dela. Segure o topo da sua máscara e, enquanto exala lenta e continuamente pelo nariz, olhe para cima. O ar força a água para fora pela parte de baixo da máscara. Comece a exalar antes de olhar para cima para que a água não entre pelo nariz. Algumas máscaras vêm com uma válvula de purga. Se a sua tiver, segure firmemente a máscara contra o rosto e olhe para baixo enquanto exala. A água sai pela válvula. A propósito, se você usa lentes de contato, mas consegue enxergar sem elas, você pode querer retirá-las durante os mergulhos de treinamento. Se precisar delas, diga ao seu instrutor e feche os olhos para não perder as lentes enquanto aprende a desalagar a máscara. Use seu manômetro para controlar o seu suprimento de ar. Com bons hábitos de controle e gerenciamento do ar, você evita ficar sem ar. Por isso é importante desenvolvê-los.
Com um cilindro cheio, seu MS indica algo próximo da pressão de trabalho do cilindro. Preste atenção na velocidade que você consome o seu ar. Você notará que consome mais rápido quando faz mais esforço e quando mergulha mais fundo. Com a experiência, você sentirá quanto ar você consome, bem como usará menos ar quando relaxar, controlar melhor sua flutuabilidade e se mover com mais eficiência. Note a zona de precaução, que indica quando restam 50 bar, 500 psi. Se o seu MS fizer parte do seu computador, o display pode piscar ou emitir algum outro alerta. Esta é a sua pressão de reserva. Você planeja e realiza mergulhos de modo a ter pelo menos essa quantidade depois de sair da água. Durante o treinamento, alerte seu instrutor quando se aproximar de 50 bar, 500 psi. Ele pode pedir para você alertá-lo em outras pressões. Durante o curso, você aprenderá a inverter o mergulho, ou seja, voltar para o barco ou para a costa, com base no suprimento restante de ar. Você aprendeu anteriormente sobre a equalização. Você precisa equalizar